Oi, gente. Após o tempo de sumir, voltei. Eu precisei dar um tempo nas gravações, né, para resolver algumas questões, mas assim foi muito interessante, né, o que aconteceu nesses últimos 2 dias, porque eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas até que eu nem conheço, preocupado, querendo saber se aconteceu alguma coisa, me mostrando, me manifestando como essas palavras têm sido úteis para a vida de vocês. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, né? Todo o carinho e todo o feedback que vocês estão me dando, né? Eu comecei de uma forma muito despretensiosa, né? Tá compartilhando com vocês um pouco do que eu penso, e quem está sendo primeiro beneficiada sou eu. Então, muito obrigada mesmo. Aproveitem, continue me dando retorno, que está sendo muito importante. Então, né, às vezes a situação exige e é hora de parar. E essas paradas, muitas vezes, elas são necessárias para a gente retomar o caminho. E hoje, o vídeo que seria de quinta-feira é o tempo de agir. E aí, eu quero convidar vocês a pensar o que é agir, o que é fazer uma ação, o que é um movimento e qual é a necessidade que nós temos para a nossa vida. E aí, gente, assim, em linhas gerais, quando a gente fala em agir, muitas vezes pode soar contraditório, porque diz, poxa, você fala tanto em descanso, você fala tanto da necessidade de ficar de bem com o tempo, você fala tanto da necessidade de parar. Sim, mas as paradas, elas servem para descansar. As paradas, elas precisam ser transitórias para a gente pegar impulso, para a gente analisar, para a gente refletir, para a gente redirecionar aquilo que precisa fazer. Porque se simplesmente eu faço, se simplesmente eu estou agindo, se o meu movimento não tem uma finalidade, é apenas energia dissipada. E aí eu vou estar correndo, sem sair do lugar. E aí não adianta mesmo. Então, o tempo de hoje, que é o tempo de agir, ele vem pautado numa reflexão, que é o que é que eu preciso fazer, o que é que eu estou disponível a fazer hoje para alcançar os meus propósitos, para realizar os meus objetivos. Então, gente, quando a gente fala em ação, não é um convite para você sair da zona de conforto, tá? Em algum momento eu posso até conversar com vocês um pouco sobre zona de conforto, porque eu penso que a zona de conforto é uma zona necessária para se viver em um determinado momento. Eu gosto da zona de conforto, eu gosto de celebrar aquilo que a vida está me proporcionando enquanto conforto em alguns momentos. Porém, a gente não precisa estar buscando uma ação desmesuradamente, a gente não precisa estar buscando agir em qualquer direção, de qualquer forma, porque também não adianta. Então, a zona de conforto é um momento de celebração. Muitas vezes, aquele conforto que você está chamando, seja porque você está numa estabilidade do seu trabalho, seja porque você está numa estabilidade profissional, seja qual for a sua zona de conforto, se ela não for uma zona que te paralisa, se ela é um ponto de segurança e de aconchego, aproveite. E viva a sua zona de conforto, sim, viva muito feliz nela. Porém, se esse lugar que você está te traz insatisfação, aí já é uma outra coisa, tá? A insatisfação, ela precisa sim ser um impulso para agir. A insatisfação, ela precisa ser promotora de transformação. Então, a gente precisa de uma insatisfação transformadora da vida. E quando a gente pensa, o que é que eu posso fazer para sair desta situação que eu não estou feliz, que eu estou insatisfeita, ou que é uma situação que eu não quero morar, a gente pontua. E aí a gente tem que estar vivendo o tempo de cada tempo, estar vivendo o tempo de cada coisa, estar vivendo o tempo de cada ação, que é refletir. Então eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ver para onde eu quero gerar esse movimento. A ação, gente, não pode ser sem finalidade. Então eu não posso estudar sem finalidade. Eu não vou fazer um curso sem finalidade. Ai, Yara, mas a finalidade é dar dinheiro. Gente, tudo dá dinheiro. Roubar dá dinheiro. Fazer nada, às vezes, também dá dinheiro.
vender geladinho na rua dá dinheiro. Então, a sua finalidade não pode ser ganhar dinheiro, até porque dinheiro a gente não ganha, a não ser que alguém te dê de presente. A gente ganha presente, dinheiro a gente recebe em troca de alguma coisa. Então, significa que se eu fizer alguma ação, o dinheiro vai vir em consequência da minha ação. Esse convite para agir é o que é que você está disposto a fazer hoje, porque a gente só tem o agora, para alcançar, para realizar o propósito da sua vida, para realizar o propósito da sua existência. Yara, mas eu não tenho propósito nenhum. Então eu te convido para assistir o restante dos outros vídeos anteriores, para pensar um pouquinho sobre a finalidade da sua existência. Então, gente, e esse tempo, né, que eu estou convidando a agir, a sair do lugar, a se movimentar, ele não é necessariamente pautado num tempo cronológico. Não é aquela ansiedade de ter que fazer rápido alguma coisa. Não. Precisa ser uma ação movida por uma finalidade. Precisa ser uma ação onde eu utilizo a minha energia concentrada em prol da realização, na busca de uma consequência clara. Eu preciso ter clareza se essa minha ação tem gerado o resultado que eu gostaria, se a consequência dessa minha ação é pautada no resultado que eu quero. Do contrário, gente, a gente não tem razão para agir. Aí é melhor ficar quietinho, tá redirecionando, tá repensando os passos, tá repensando os trajetos. Então, gente, pensar na ação qual é o passo, qual é a ação, qual é o movimento que eu estou disposto a fazer nesse momento. Só que aí também tem uma questão. A gente precisa ter clareza da situação, porque a circunstância pode mudar. E aí, estudando produtividade, eu aprendi algumas coisas ao longo dos anos que me ajudou bastante, que mudou a minha vida. Então, conhecer a regra dos 2 minutos, a partir do David Allen, e aí eu falo bastante dele, né? Mudou muito a minha vida, que ele diz assim, ó, se você precisa fazer algo, e se esse algo demora menos de 2 minutos para ser feito, faça logo, não deixe para depois. Porque a gente demora muito mais tempo registrando o que precisa fazer do que fazer. Então, se a sua ação ela é focada em menos de 2 minutos, faça logo. E aí, gente, eu entendi que muitas vezes a gente deixa pequenas coisas, né? É aquela ligação, é aquela mensagem, é um retorno. A gente acaba deixando para depois, justamente porque é muito simples, porque é muito fácil. E aí esse depois vira nunca mais. E muitas vezes são nas situações mais simples, são nas situações mais consideradas mais fáceis que a gente acaba se atrapalhando, porque aí a gente tem um excesso, né, de autoconfiança. E perceber o tanto de ação que a gente faz ao longo do dia em menos de 2 minutos. E a proporção do resultado, da consequência dessa ação, gente, é muito grande. Enquanto pequenas ações que a gente deixa para depois, gente, e o depois é uma ilusão. A gente trabalha com um planejamento para entender algumas tomadas de decisão em relação a algumas situações, mas a gente não tem o controle. Na verdade, a gente não tem o amanhã. Na verdade, a gente não tem o ontem. A gente tem apenas o agora. Então, o que passou, passou. Eu não tenho como ir lá no passado e ajustar alguma coisa. Como também eu não tenho como saber se agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, possa ser que aconteça alguma coisa, alguém chegue, entre conversando, alguém me chame, o celular toque, passe uma moto aqui na rua. A gente não tem controle sobre isso e a gente só tem o agora. Então, que a gente aprenda a agir no agora, movida pela energia que nos impulsiona como a finalidade de cada passo e de cada ação. E aí, quando a gente chega em casa de noite, mesmo cansada, a gente agradece, porque a gente reconhece que a gente foi útil para as pessoas e que a Terra girando, mas a gente está fazendo um movimento, a gente está agindo na direção daquilo que a gente quer. E se houver
um amanhã. Esse amanhã, ele vai ser muito mais feliz, porque eu vou viver esse meu amanhã sabendo que ele é consequência das minhas decisões, das minhas ações e daquilo que eu desejo concretizar na minha vida. Então, um grande abraço e logo, logo o vídeo de sexta-feira chega.